Se você está dizendo com honestidade que quando você olha para você, você não vê naturalmente coisas, uma inclinação natural para as coisas da carne, até que Jesus veio e transformou e tem transformado seu coração, e você começa a desejar aquilo que Jesus deseja. Mas a gente vê pessoas se dizendo uma agremiação, pertencentes a um lugar, que continuam desejando tudo que é legal, imoral e engorda. A pergunta é, por que essa crise? É uma crise evangélica, primeiro, só dos evangélicos? E por que existe? Por que não se resolve? Como é que se resolve isso tudo? Bom, eu penso que a igreja, se a gente colocar assim, igreja com I maiúsculo, tem cometido um grande erro. Para mim, o grande erro da igreja é ter esquecido o discipulado. É um discipulado que não é só informacional, mas é transformacional. É você gastar tempo com as pessoas para que elas conheçam o conteúdo do Evangelho e que esse conteúdo possa mudar a maneira como elas vivem. No entanto, isso não quer dizer que a gente possa procurar, de modo utópico, uma igreja infalível. E agora estou usando igreja com I minúsculo. Tá? Porque as cartas do Novo Testamento nos mostram que desde a origem a igreja tem seus problemas. Aliás, algumas igrejas do Novo Testamento tinham mais problemas do que a igreja atual. Por exemplo, a igreja de Corinto, que é uma igreja que o apóstolo Paulo, na introdução, diz assim, vocês são santos, não falta dom nenhum para vocês. E um pouquinho depois já ele começa a dizer, mas vocês são carnais, eu não posso falar com vocês como pessoas espirituais. A gente vê no capítulo 5 um problema seríssimo de relação incestuosa e a conivência de toda uma comunidade. E Paulo dizendo, puxa, mas não tem ninguém para resolver esse negócio aí. A gente vai para a carta aos Filipenses, que é uma das igrejas mais maduras do Novo Testamento, a única igreja que veio ao encontro de Paulo para socorrer num momento de necessidade. E a gente tem lá duas irmãs divididas no capítulo 4, que entraram para a história da igreja como gente problemática. Então, mesmo ali, por isso no capítulo 2, Paulo fala sobre a humildade de Cristo. Ele fala, olha, vocês não façam apenas tendo o seu próprio interesse, porque mesmo essa igreja madura do Novo Testamento tinha problemas de cisma, de ego. E a gente pode ir carta por carta, mesmo a carta aos Romanos, que é considerado um tratado da justificação pela fé, fica implícito ali que é uma igreja dividida entre judeus e gentios, cada um puxando a sardinha para sua brasa, e Paulo tem que explicar para que eles entendam que o mais forte deve levar em consideração o mais fraco, que a liberdade do evangelho não era uma licença para matar o outro que estava na sua fraqueza, porque aí então no capítulo 14 eles poderiam encontrar essa unidade. Então todas as cartas foram escritas para gente problemática. Para mim a questão da igreja é essa tensão que nós temos até a glorificação, que é essa experiência divina humana. No que diz respeito a Jesus, a noiva, ao céu, está tudo certo. No que diz respeito ao Leandro, a ser gente, a ser humano, é que estão os nossos desafios. É por isso que a gente tem que abraçar graça. Se a gente não abraçar graça, a igreja não é possível. Leandrão, a gente tem, e talvez até para encerrar já, a gente tem bastante gente que nos acompanha no Evangelho Simples e que está naquela situação de convencionou se chamar de desigrejado. É o desiludido, ou então é o machucado, ou mesmo é o cara que acabou de crer e não achou igreja nenhuma que ele entende coerente. Cara, diga alguma coisa para esse pessoal, dá uma palavra de ânimo e uma exortação também. Você falou que não é o cara das grandes críticas, sempre é o doce, né? Você sempre é o fofo. Tem que perguntar para a Julie de novo, minha esposa. Mas sendo menos fofo agora, ou sendo fofo, qual é a palavra para esse pessoal que está desigrejado aí e que ainda não achou uma igreja? A gente recebeu um e-mail que não encontrei uma igreja mais próxima da minha Bíblia ainda. Como é que palavra é essa? Você, no auge dos seus 28 anos de ministério, qual é a palavra para esse pessoal, cara? Porque tem bastante gente. Eu sei, é um problema sério. A gente até conversava sobre a questão da Operação Mundial, que já investigou isso no Brasil, e esse afastamento da vida em igreja é um problema crônico, né, no evangelicalismo brasileiro. O fato é o seguinte, a fé judaico-cristã ela é comunitária na sua essência. Existe uma série de expressões religiosas que é virtuoso você estar só, você estar isolado. Mas isso não é verdade na nossa fé.
A nossa fé é comunitária. Eu nunca posso olhar e dizer que eu cheguei num grau de compreensão do Evangelho tão sofisticado e num grau de virtude tão grande que eu não consiga conviver com ninguém, que não tem ninguém à minha altura. Na verdade, a maturidade é eu conviver com Exato. o outro. A maturidade é exatamente o contrário. É se eu cheguei num grau de desenvolvimento pessoal, espiritual tão elevado, como não aceitar o outro? Como é que Jesus conviveu com discípulos tão problemáticos? Eu estava pensando outro dia e fazendo uma certa ordem cronológica ali da última ceia de Jesus. É muito interessante. Jesus ele chega para aquela última ceia com os discípulos e ele diz assim, olha, eu tenho desejado tomar essa ceia com vocês. Pensa só, era a conclusão do ministério terreno dele. E no contexto daquela passagem, Lucas diz assim que os discípulos estavam discutindo quem deles era o mais importante, quem deles era o maior. É exatamente quando a gente constrói tudo isso que Jesus apanha uma toalha, uma bacia, e o Deus do universo lava os pés dos discípulos egoístas e arrogantes. Se o Deus do universo achou um jeito de conviver com pessoas tão limitadas como eram aqueles discípulos, quem sou eu para não conseguir conviver com outras pessoas que estão à minha volta? Então, enquanto a gente não tem uma solução do melhor modelo de igreja, só tem uma resposta: igreja. Com todos os problemas, defeitos. Exato. Aquele que começou a boa obra, não fui eu, não foi uma denominação, ele vai concluir essa boa obra. E se eu realmente cheguei nesse grau de sabedoria e de leitura e de discernimento, então que o maior seja servo do menor. Esse é o meu conselho.